Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom. Essa Comic Shop que tem uma loja física em São Paulo, uma loja física muito bacana, vale a pena conhecer, mas que vende para o Brasil inteiro através da sua loja virtual. O link para a loja virtual da Comic Boom está na descrição, confere lá que o trabalho deles é realmente bacana. Pois bem, vamos falar do assunto desse vídeo, né? Qual é o assunto? É esse aqui, ó, PTSD Rádio, ou estou colocando lá, pronunciando em inglês, né? PTSD Radio. E tem um subtítulo em português de Frequências do Terror. Esse é o mais recente mangá de terror lançado pela Pipoca e Nanquim. O autor é o Masaki Nakayama. Eu não conhecia praticamente nada desse quadrinho antes de abrir e começar a ler. O que eu sabia? Sabia que era um mangá e sabia que era de terror. Só. Mais nada. Mas, mesmo assim, eu fui ler com o pé atrás. Deixa eu explicar. Eu tenho uma relação meio ambígua com o Junji Ito, sabe? Uma reação de quem reconhece a capacidade, a grandeza, mas que às vezes não consegue apreciar muito bem. Deixa eu explicar isso. No meu primeiro contato com o Junji Ito foi com um quadrinho lançado aqui, uma coletânea lançada aqui pela Dark Side, que é Fragmentos do Horror. E cara, eu li e não curti. Eu realmente não gostei, acho que gostei de um ou outro conto, mas não gostei. Depois eu peguei para ler Uzumaki, lançado pela Devi, e aí eu consegui entender mais a proposta e até curtir um pouco, mas com aquela sensação de que tá bom, isso não é para mim, isso não é para mim. Foi só com alguns títulos lançados pela Pipoca Nanquim, em especial Tomie, que eu fui curtir um pouco mais. Eu costumo dizer que eu gosto do Junji Ito um pouco mais contido, um pouco menos experimental, vamos dizer assim, né? As obras dele, onde ele viaja mais, ele vai mais além, são as obras que eu fico assim com certo... Bom, será que... acho que não é para mim. Consigo reconhecer a proposta, então eu costumo preferir o mais contido, assim. Só que, mesmo que eu tenha feito um caminho com o Junji Ito, o terror oriental acabou sempre me deixando com o pé atrás, assim, né? Eu sempre fico pensando, cara, talvez não seja realmente para mim. Então, eu fui ler o PTSD Rádio com esse pé atrás, assim, pensando que eu podia não curtir tanto. E, minha gente, foi um ledo engano, assim. Minha melhor experiência com um mangá de terror até agora. Sim, eu tô falando isso. Eu preferi isso aqui que qualquer Junji Ito que eu já li. E isso não é um demérito do Junji Ito para mim. É um mérito desse quadrinho. Eu achei realmente muito, muito bom. Tudo começa, deixa eu mostrar para vocês, com histórias curtas, assim. Então, tem histórias curtinhas, com histórias bem pequenas, assim. Umas 10 páginas, outras 8 páginas, assim. São histórias curtas, né? E cara, essas histórias curtas, elas têm uma pegada de causo, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas quando eu era pequeno, era comum os adultos contarem causos de terror para as crianças. Causos que supostamente eles haviam vivenciado lá na roça. Inclusive meu pai até dizia, né? Hoje em dia não existe não, mas na roça essas coisas existiam. E tinha essa coisa de contar esses acontecimentos, essas experiências com o sobrenatural ameaçador. Eu lembro uma que me contaram de que a pessoa abriu a porta, a pessoa que me contou foi ela que disse, ela disse ter visto, foi com ela, né? Ela abriu a porta e assim havia uma mulher que só ia crescendo, 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 e alguém disse, fecha logo a porta, que é a bruxa, se você a vir diminuindo, você vai morrer. E toda a história da procissão das almas. Claro que aí é um terror no imaginário brasileiro. Isso aqui não, é um terror no imaginário japonês e muito um terror urbano, sabe? Mas que tem essa pegada de causos, assim. Por exemplo, né? Há um caos de uma menina que tem os cabelos raspados pela avó. E a avó diz que aquilo é para protegê-la. E ela deveria raspar de novo aos 20 anos. E ela esquece. Há um rapaz que vai ter que voltar para casa por uma estrada escura. E, bom, e o que esse escuro pode
Bom, T de Ameaçador. Se reparem, são contos sem explicação. Eles meramente mostram, vamos colocar assim, o fato cru. A gente só vê o que acontece. E essas histórias curtas são ótimas, realmente são bem legais, assim. Eu, inclusive, fiquei pensando, sabe? Cara, como é que com tão poucas páginas o Masaki Nakayama consegue criar histórias impactantes e que passam realmente uma sensação de estranhamento, sabe? E que conseguem ser imersivas. Para mim, se fosse só isso, só essas histórias curtas, o mangá já era bem legal. Só que, bom, antes de explicar que não é, por que não é só isso, né? As tramas elas comunicam também um tom de ameaça, assim. Aquela coisa de um terror que o terror sempre traz, né? A ideia de que nós estamos à mercê de forças que nós não conhecemos. Isso é bem claro aqui, né? Mas, bom, à medida que a coisa vai andando, que os contos vão passando, vai tudo ficando melhor. A gente descobre que as tramas elas se passam todas no mesmo cenário, na mesma cidade. E elas estão conectadas, mas embaralhadas. Reparem, elas estão conectadas, mas embaralhadas. Ou seja, não há uma ordem linear nas histórias. A que veio antes pode ter se passado depois, a que veio depois pode ter se passado antes. As histórias podem, inclusive, nada diz que não, podem se passar simultaneamente. E a sensação de estranheza vai só crescendo. E, bom, algumas explicações vão sendo dadas, né? Parece que uma história explica a outra, só que o tom de mistério vai ficando, né? A gente vai querendo montar esse quebra-cabeça. É instigante pra caramba, mas não é confuso. E isso pra mim é uma virtude dessa obra, porque era muito fácil a coisa, sei lá, tá fazendo todo sentido na cabeça do autor e não fazer sentido pra gente. Mas a coisa vai fazendo sentido. Dá vontade de reler para pegar com mais detalhe, para pegar e montar isso, né? É uma série que passa assim para o leitor a impressão de ter sido muito bem planejada, de que o autor sabia bastante onde ele queria chegar conforme foi contando as histórias. Os desenhos, como vocês estão vendo, são muito bons, assim. Eu gostei particularmente dos rostos. Deixa eu pegar aqui um pouco. Olha só, os rostos são muito expressivos e eles contribuem muito para comunicar o medo, para comunicar a estranheza que as histórias têm. Eles colaboram demais, assim. E comunicam também o desenho, né? O grotesco. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma... Olha só, pega uma imagem dessa aqui, né? Que tem uma... parece fálica, assim, né? Pô, isso é grotesco, né? Há bastante grotesco, como há em outras obras de terror, como há no Junji Ito. Mas, ao meu ver, isso aqui é um pouco mais contido, embora presente. Uma curiosidade, no dia que eu li isso aqui, eu tive pesadelo. Eu tive um pesadelo, e agora eu não vou lembrar exatamente em detalhes o pesadelo, né? Mas foi um pesadelo que lembrava o clima do quadrinho, assim. Cara, isso quase nunca acontece comigo. Eu leio coisa pra caramba o tempo inteiro, nos mais diversos gêneros, e dificilmente isso afeta, sei lá, o meu sono, eu tenho um pesadelo. Mas esse quadrinho me trouxe pesadelo, assim, né? Eu acho que ele é bem imersivo, e provavelmente por isso que causou isso, assim, né? E realmente foi um pesadelo que se conectava não com as tramas, mas com um tipo de ambientação e de sentimento que esse quadrinho me trouxe, assim. Eu realmente estou muito curioso para os outros 2 volumes, assim, estou bastante curioso, assim. É curtinho, né, a série em 3 volumes, e esse primeiro ele já, assim, já fisga, pelo menos a mim, né? Se o nível disso aqui se mantiver durante os 3 volumes, se isso aqui, PTSD Rádio, assim, mantiver o nível nos volumes 1, 2 e 3, cara, o Masaki Nakayama foi um belo acréscimo ao catálogo da Pipoca Nankin. Pipoca Nankin adicionou aí um mestre do terror no seu catálogo, assim. Sei que, imagino que a Pipoca esteja sempre procurando qual vai ser o próximo Junji Ito, né? Porque
O Junji Ito, pô, publicou aí quase 2 dezenas de quadrinhos do Junji Ito, né? Quase 2 dezenas de volumes do Junji Ito. E, bom, vendeu muito bem e sucesso com a galera, a crítica também gosta. E, cara, óbvio que ela quer um outro, assim. Eu não tô dizendo que todo mundo que lê o Junji Ito necessariamente vai achar o que eu achei, né? Que isso aqui é melhor que o Junji Ito. Provavelmente muita gente não. Talvez até o próprio autor dissesse que não. Como eu achei que eu gostei mais disso do que do Junji Ito. Mas assim, mas que tá um pouco na mesma levada, mas com uma voz que também soa própria, tá. Pra mim, um grande mestre do terror adicionado ao catálogo aí da Pipoca Nanquim. É isso, minha gente. É isso que eu tenho pra dizer desse quadrinho. Curti pra caramba, curti muito. Espero ler em breve aí os próximos volumes. O volume 2 já vai entrar em pré-venda logo. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Pedir que você curta, que você comenta, que você compartilhe. Vou lembrar que tem o link da Amazon. Inclusive tem um link pro PTSD Rádio na descrição do vídeo. Você pode perguntar o que é PTSD? Por que PTSD? PTSD é uma sigla em inglês para transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. E rádio é porque cada capítulo é uma frequência, olha só, os megahertz, assim como o pessoal falava, né? Tem aquele discozinho que você colocava ali a frequência, então cada capítulo é uma frequência. É como se você fosse sintonizando o rádio para ver aquela história, sabe? Então, é isso. São frequências, assim, frequências de trauma, vamos colocar dessa maneira, porque o PTSD significa esse transtorno do estresse pós-traumático, tá certo? É isso, minha gente. Já falei demais. Se for comprar, usa o link do Ministério, cara. É um quadrinho que vale a pena realmente dar aquela olhadinha, se bom, tiver disposição, gostar do gênero, né? Eu vou deixar o link da Amazon, como eu sempre deixo, galera que for fazer compra nessa loja usando o link do canal ajuda demais. Bom, fiz o jabá que era necessário. Curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Paro por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.